Graça e paz a todos, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre a revelação divina, a revelação do Eterno, do Altíssimo, a revelação de Deus diante da humanidade. E para discorrermos sobre esse assunto, eu escolhi o versículo 1 do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, através do seu Filho. Deus, ao longo da história, ele veio se revelando ao homem através da vida dos profetas, através da sua maneira de agir, através da sua maneira de se apresentar ao homem. Deus, ele revelava o seu poder. Um exemplo disso, nós vamos ver ali no Egito, através das 10 pragas, quando abriu o Mar Vermelho para que Israel passasse entre ele a seco. Depois, através da coluna de fogo que acompanhava Israel pelo deserto durante a noite, e a nuvem que acompanhava Israel durante o dia. São algumas formas que Deus escolheu de manifestar o seu poder diante do homem. Mas o homem, ele nunca estava satisfeito pela maneira ao qual Deus se revelava a ele. O homem, sempre muito insatisfeito, ele se corrompia, ele deixava-se levar pela prostituição espiritual, adorava outros deuses, e isso acabava aplacando a ira divina sobre a vida do homem. Muitos, hoje nos nossos dias, muitos têm agido da mesma maneira, da mesma forma. Por que eu estou falando isso? Porque assim como nós acabamos de ler no versículo 1 do capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, que diz que antigamente Deus ali, ele se revelou ao homem de várias maneiras, usando ali a vida dos profetas. Nos dias de hoje, ele tem falado conosco através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que Deus, ele ofereceu a nós de forma ilimitada a revelação que nós podemos chamar de Cristo Jesus. O Cristo revelado como homem em meio à humanidade, ele demonstra aqui um oferecimento da parte de Deus, Deus oferecendo de forma ilimitada o seu amor, a sua revelação divina, através da pessoa de Cristo Jesus. Jesus,
ele foi oferecido de forma ilimitada, para que nós pudéssemos crer ainda mais na existência e no poder de Deus. Mas, mesmo com essa revelação ilimitada do Filho do Homem, muitos não abriram seus corações, muitos ainda não conseguiram ver, não conseguiram entender essa revelação. Muitos ainda não conseguiram ver essa fonte ilimitada chamada Jesus, que está sobre a humanidade, que está sobre a vida daqueles que o buscam. Jesus, ele foi revelado à humanidade, mas nem todos desejaram, nem todos quiseram conhecer essa revelação. Nós vemos que muitas pessoas desejam possuir o poder de Deus, mas não entendem que esse poder não lhes será proporcionado enquanto não experimentarem primeiro a revelação ilimitada de Deus, que se chama Cristo Jesus. Nós temos que entender que a presença de Jesus nas nossas vidas é o veículo que nos traz esse poder, essa graça. O poder, a graça, a misericórdia sempre seguirá a presença do Senhor, nunca será o contrário, nunca será o contrário. E nós vemos que no decorrer dos séculos, o Pai vinha se revelando a sua pessoa, um pouco de cada vez, mas a humanidade, assim como nos dias de hoje, não entenderam essa tal revelação divina. E hoje, nos nossos dias, isso não é diferente. Jesus está aí, está aqui. Jesus está entre nós, como uma revelação ilimitada do poder de Deus, ao qual nós temos livre acesso para buscarmos nele tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. A paz, a alegria, o regozijo, o fim da nossa ansiedade, das nossas angústias, está sobre ele. É ele quem nos traz a paz. Mas, infelizmente, muitos não tiveram ainda o desejo de conhecer essa revelação ilimitada de Deus, chamado Cristo Jesus. Nós, pela misericórdia e a graça do Senhor, e por intermédio da pessoa do Espírito Santo, temos tido essa oportunidade de provar dessa revelação, que todos os dias se revela a nós, a mim e a você. Tem se revelado a todo instante em nossa vida, tem falado conosco, nos orientado, nos conduzido, trazido luz para o nosso caminho.
Então, que nós estejamos sempre atentos, sempre, para entendermos o propósito e a vontade de Deus, através da pessoa do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra, graça e paz a todos, Deus os abençoe e a paz do Senhor.